With every step taken, a new hope. In the arms of the Father, peace is found. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Mateus 5, de 1 a 12. A palavra bem-aventurados refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diária. Existem certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelos padrões do mundo. Vejamos hoje alguns desses padrões. Humildade. O que significa ser humilde? Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Modéstia, demonstração de respeito, submissão. E o oposto disso é orgulho. Então, antes de falarmos sobre humildade, vamos estudar um pouco o que é orgulho e que mal ele pode trazer ao homem. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que uma pessoa orgulhosa é cheia de si mesma, não deixa que ninguém tome seu lugar no tempo e no espaço em que ele habita. O orgulhoso é aquele que não dá o seu braço a torcer, está sempre com razão e não se reconhece a si mesmo como pessoa comum, capaz de erros e acertos. O orgulhoso, ele não anda para frente, pois se achando sabedor e conhecedor de todas as coisas, não abre espaço em si mesmo para a entrada do novo. Na verdade, o orgulhoso está preso em uma tela que ele mesmo teceu e seu coração está endurecido. Ele, na verdade, é um presunçoso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Salmo 10, 2, diz: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Em 1 João 2,16, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em Provérbios 21,4, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Romanos 12,16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E existem muitos outros exemplos na Bíblia. Um exemplo de orgulho é o faraó do Egito. Lá em Êxodo 5:2. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir.
o orgulho espiritual também está lá em Lucas. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Em Apocalipse 3:17, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu? Também Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Aqui, chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Tente comparar a sua vida espiritual com a vida de Jesus. O que você sente? Não dá vontade de chorar? Choramos porque, por mais que tentemos e busquemos ser como Ele, percebemos que sempre deixamos algo a desejar. Esse choro é o choro do arrependimento, do quebrantamento diante de um Deus que é santo. Chorar com os que choram é também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade, da crueldade que existe no mundo. Quando você faz uma visita a pessoas pobres, necessitadas, e ver ali a profunda necessidade dessas pessoas, não dá vontade de chorar? Pois você percebe como este mundo é injusto, poucos com muito e muitos com tão pouco. A recompensa sobre aqueles que estão chorando por causa dos seus pecados e por causa do pecado e desgraça desse mundo serão consolados. Jesus também disse: bem-aventurados os mansos. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham em Deus o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. Os mansos, não os violentos, herdarão a terra. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a sermos mansos, assim como Ele foi aqui na terra. Lá em Mateus 5, diz: não tem como fugir. Se somos ou queremos ser discípulos de Jesus, temos que procurar seguir e obedecer a sua palavra. Aos verdadeiros mansos, a promessa de Deus diz: eles herdarão a terra. Jesus também disse: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, em Davi, no apóstolo Paulo. O estado espiritual do cristão, durante toda a sua vida, dependerá da sua fome e sede de justiça. Sede da presença de Deus, da palavra, da comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição pelas coisas materiais, pelos prazeres do mundo e por deixar de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus cessa no cristão, este morre espiritualmente. É então indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo ao convencer-nos do pecado. Aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça serão fartos. É uma promessa. Jesus também disse: bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia também. Jesus também disse: bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele.
procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem amor à justiça e ódio ao mal. Seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Jesus também disse: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz e agora se esforçam, mediante seu testemunho e sua vida, para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Jesus também disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus por amor à justiça sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza e que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos cristãos mornos, sofrerão impopularidade, cancelamento, rejeição e críticas. O mundo lhes moverá perseguição e oposição, e às vezes da parte dos próprios membros da igreja. Ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve alegrar-se, porque Deus outorga a maior bênção àqueles que sofrem mais. O cristão deve precaver-se da tentação de transigir quanto à vontade de Deus, a fim de evitar a vergonha, a ridicularização, o constrangimento ou algum prejuízo. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino dos céus. Amém. The road is long, but I walk confidently, for I know that love is always constant. For the glory of God, the Father, everything will be just fine. Your joy will return, and you will go beyond. When night falls, faith does not cease. The word is strength, it is our certainty. In the silence, I hear the voice of the heart. He is my refuge, my salvation. The winds may blow, but I will not fear. In the midst of the storm, I learn to believe. The road is long, but I walk confidently, for I know the love is always constant. The winds may blow, but I will not fear. In the midst of the storm, I learn to believe.